Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Meu nome é Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira, tenho 28 anos, sou militante do Movimento Negro na cidade de Tuiutaba, sou graduando da Universidade Federal de Uberlândia, curso Matemática, e sou um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas NEAB Pontal. Tudo bem, Marcelo? Meu nome é Luiz, pessoal conhecido como Luísa, né? Sou graduanda do curso de Geografia, Licenciatura e Bacharel pelo Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia. Sou atuante desde 2016, né, no movimento LGBT. O documentário, inicialmente, ele foi pensado valorizando a questão da quilombagem dos negros e negras aqui do Pontal. Um dos pontos centrais que nós buscamos abordar, que a gente trabalha na Acolhida Preta, é a questão da afetividade, a questão da proximidade entre pessoas, de pensar esse espaço para além do acadêmico e da sala de aula, mas de convivência, de cultura e de aproximação das pessoas negras. Pela primeira vez, né, sentimos, trabalhando com os movimentos assim, tão próximos, a necessidade de ter um olhar, dessa vez, não de separação, mas de união, né, entre o movimento negro e o movimento LGBT. Como que é ser a primeira travesti a defender, a se formar na Universidade aqui, Federal de Uberlândia, no campus do Pontal? Quando eu entrei, né, na graduação, eu não era travesti ainda, né? Eu decidi começar, né, porque eu me considero uma pessoa que está iniciando um processo. Então eu decidi iniciar esse processo em 2016 e em questão de ser a primeira a defender, eu fiquei muito feliz e sabia que era uma responsabilidade muito grande. E até a escolha do meu tema foi uma maneira de dar um retorno para a minha comunidade, né? Que eu tinha muito medo de entrar e sair da universidade sem deixar nenhuma contribuição para a minha comunidade, principalmente para as pessoas travestis e transexuais da prostituição, que eu acho que é a linha de frente e que elas merecem muito respeito e apoio. Como que você considera que seja um espaço ideal de afetividade, acolhimento, para essas pessoas que são transexuais e travestis? O primeiro passo para a gente idealizar um espaço, né, no campo simbólico e transformar isso num espaço físico seria realmente entender, né, as necessidades do indivíduo, porque eu acho que um espaço ele só é capaz de atender, ele só é capaz de ser satisfatório ao indivíduo quando ele atende às suas necessidades. Para pensar essas questões e essas relações que acontecem, nós nos apoiamos, né, nas ideias da Zoida Trindade, que é uma autora que nos coloca afetividade como campo de conhecer o corpo, de conhecer os movimentos, de conhecer os gestos, de como que isso influencia si, influencia o outro, de pensar as várias e múltiplas identidades que a gente possui nesse processo, de pensar como essas pessoas são diferentes e o que os une e o que os separa, que é um pensamento de simbolismo mesmo, um pensamento de amor, um pensamento de compaixão e de compreensão. Como nós pensamos muito nesse processo, a Zoida coloca que é um processo de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de convidar todos vocês para assistir esse documentário juntinho com a gente, dizer que é com muito carinho que a gente está trabalhando para que vocês fiquem mais próximos dessas pessoas, para que vocês possam escutar os seus relatos de vivência e que, de alguma forma, isso tudo toque os coraçõezinhos de vocês, para que a gente comece a pensar e estruturar uma sociedade melhor, com mais respeito e humanidade, né? Asas para voar nos lindos campos, de cima ver passar o amor que um dia me encontrou. Asas para voar nos lindos campos,
Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você se sente, Luiz, como você pensa a afetividade, pensa o campo afetivo dentro da sua identidade de gênero, que você se identificasse um pouco, falasse um pouco sobre as questões que ligam a afetividade a ser uma pessoa travesti. Na verdade, eu enxergo o estado da travestilidade como sendo a linha de frente, né? Ela tem que estar pronta mesmo, porque a sociedade ela é muito agressiva, né? E nas suas várias facetas. E o campo afetivo da pessoa travesti, pelo que eu tenho pesquisa, né, com as travestis da prostituição daqui, o campo afetivo ele é muito doloroso, né? Porque a comunidade LGBT ela é ainda muito heteronormativa, né? Eu até não tenho pessoalmente uma vida de solidão, porque eu sou cercado de pessoas, tá? O tempo todo a universidade me deu essa autonomia, esse jeito de pensar diferente. Meu nome é Renato Santos Cavalcante, sou psicólogo, tenho 41 anos, sou negro, sou homoafetivo, né? Sou gay, sou pai do Antônio e do Jamerson, sou natural aqui de Tuiutaba, líder espiritual de uma religião de matriz africana e já tem um tempo, né, que eu trabalho aí com essas questões de gênero, né, de identidade de gênero, eu acho que é melhor usar essa palavra, né, identidade de gênero, as questões raciais também, tanto aqui na universidade quanto no dia a dia. Então, acho que a afetividade envolve amor, envolve empatia, envolve paciência, tudo isso. Para mim é a união, né, de todos esses sentimentos bons que a gente tem que começar a resgatar no mundo, né? Meu nome é Eduardo da Silva, tenho 21 anos, graduanda no curso de Geografia. Sou idealizadora do Islã Zumbi dos Palmares, da cidade de Tuiutaba. E sou musicista também, candomblessista, mulher negra, lésbica. Afetividade para mim é amar e ser amado com respeito, carinho e empatia, seja pelo homem, pela mulher trans, pelo homem trans. Meu nome é Juliana Henrique Xavier Cavalcante, sou estudante de Geografia, faço Geografia na Universidade Federal de Uberlândia. Quando falo de afetividade, me remete muito à infância, colo de mãe, essas coisas, sabe? Natal, em família, isso tudo para mim gira em torno da afetividade. O carinho em si entre as pessoas, os amigos, a família, eu acredito que seja a afetividade. Meu nome é Vitor Hugo Tomás de Freitas, tenho 20 anos e sou profissional da dança, trabalho com arte. Trabalhar com dança, acho que já tem uns 12 anos, agora dançar mesmo desde pequeno. A afetividade para mim é você carregar sentimentos bons com outra pessoa, independente se você tem intimidade com ela ou não. Oi, prazer, o meu nome é Lúcia Helena, eu faço curso de História aqui na UFO, participo como pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, NEAB UFO Uberlândia, também sou slammer do Islã Zumbi e também sou congadeira e participo dos movimentos sociais aqui da cidade. O afeto que a gente tem com o irmão, com uma pessoa que a gente gosta, um amigo. Essa relação de carinho que a gente tem um para o outro, sem relações sexuais, podem ser a relação que a gente tem com as crianças. Eu sou Flavilton de Oliveira Borges, tenho 27 anos, sou moçambiqueiro, participo do Terno Moçambique Águia Branca, da cidade de Tuiutaba, e essa é minha filha, Ana Luísa Silva Borges, 6 anos. Seria como se a gente tivesse a liberdade, o direito de amar, de gostar de quem a gente quiser, de quem a gente se permitir. Aí, parece fácil, mas não é fácil não, se liga aí. Ó, assim ó.
Assim, vai dizer que cê não sente quando nossa voz ecoa pelos bailes. Vai dizer que cê não mete o louco se quem joga o jogo é Nathan e Vine. Na humilde, olha, eu acho que como são estigmas, né? Ser LGBT, ser negro, são situações muito estigmatizadas socialmente, a gente sempre sofre, né? Não tão escancarado, mas já sofri através de rodas de colegas, lugares já frequentei e escola. Na minha adolescência, quando eu pensava que eu não podia vivenciar aqui em Ituiutaba, na minha cidade, porque eu tinha muito medo do meu pai, o que o meu pai ia falar, de descobrir, né? Eu acho que o processo na família, ele é muito forte na família e depois ele vai para o social. Quando eu passo, ainda falo alguma coisa, principalmente quando tem algum adereço em mim, igual tranças, que mostra um lado feminino maior. Eu não queria falar de uma forma tão, vamos ver, normalizada, assim, como se fosse algo normal, mas acho que o LGBT que nunca sofreu algo assim, algum tipo de discriminação, acho que não existe nenhum. Sofri preconceito a minha vida inteira, porque eu vim de família evangélica, eu fui criado numa igreja evangélica, onde particularmente eu ser quem eu sou, entre aspas, era pecado, eu ia para o inferno. Então eu tive que me esconder atrás de uma pessoa que eu não sou para evitar preconceito, reprimição do meio em qual eu vivia naquela época. E eu não acho que a gente tem que necessariamente falar, porque eu não vejo o heterossexual explicando ou falando o tempo todo. Então eu não falo da minha sexualidade, a não ser que a pessoa tenha contato comigo, íntimo, para saber diga disso. Não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, muita gente chora, irmão. Eu fui dançar quadrilha e aí meu pai da quadrilha não quis dançar comigo e ela falou claramente que não queria dançar porque eu era negro. Cheguei em casa, para quem não lembra, né, porque eu tenho 41 anos, tinha uma pomada chamada Minâncora. E eu passei ela no corpo inteiro, no rosto inteiro, no braço inteiro. Falei pra minha mãe, agora meu coleguinha vai querer dançar comigo, porque agora eu não sou negro mais. E eu tenho uma mãe que tem uma forma de explicar as coisas da vida muito sutil. E isso foi muito positivo para mim. E, para ironia do destino, uma outra coleguinha de sala que quis dançar, ela quis dançar comigo, era branca, de olho azul, e tem as fotos até hoje, né? Eu e ela dançando. Então, assim, essa minha colega, que eu até não vou citar o nome, mas quero agradecer muito, foi uma grande ajuda para eu entender que o preconceito é do outro. Não é de todo mundo que é branco, do olho azul, é claro. É do outro, né? Então, a que eu mais forte que eu lembro é essa, que eu vivenciei. Mas na fase escolar sofri bastante, porque na época eu usava meu cabelo muito black. E minha mãe sempre trançava meu cabelo. E eu jogava sempre bola com os meninos. E aí surgia piadinha como o Ronaldinho Gaúcho, porque mulher não joga futebol. E teve uma vez que uma cena me marcou bastante, foi quando minha mãe fez como eu vou explicar? Na época fez dois pomponzinhos no meu cabelo do lado do outro. E no corredor da escola, os alunos fizeram piadinhas, como chamando de cachorrinho poodle, por causa do cabelo, mas foi isso. Tem muitos, mas assim, que me marcou bastante foi esse. Quando eu trabalhava numa loja, a gente tinha que aprender a fazer várias funções, inclusive uma delas era o caixa. E eu fui impedido durante mais de ano, que enquanto eu estive com o gerente na época, eu não aprendi caixa, o único da loja que não aprendeu, e acredito que seja por eu ser negro, entendeu? Tanto é que quando mudou a gerência, a primeira coisa que eu fiz foi aprender caixa, porque ele já era uma pessoa desconstruída, uma pessoa completamente diferente do anterior, e assim,
eu percebi que era a questão simplesmente pelo fato de eu ser negro. Eu fico preocupado quando eu estou com outro homem na minha garupa, entendeu? Porque é complicado essa questão do racismo, porque os policiais chegam na gente, abordam a gente de maneira completamente abrupta, entendeu? Então é muito complicado. Eu acredito que coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande. Sempre aquelas mesmas histórias mesmo de escola, de trabalho. Então, mais nenhum ponto muito específico, não. Só do fato de você ser negro, você entrar dentro de uma loja, os vendedores, as pessoas te seguem como se você fosse roubar, menosprezar, piadinha sobre negro, essas coisas. Desde a primeira infância até hoje, e o pior é que a gente sempre é pego de surpresa. Então, parece que a gente sempre fica, não é possível que isso está acontecendo. A gente nunca vai se acostumar com isso, né? Então, eu sempre passo, sou pega de surpresa e eu queria um dia poder dar a resposta que eu tenho preparo para dar. Dandara do meu quilombo, me faz livre voar, rainha. Sim, por ser mulher negra já é bastante discriminatório, né? E ser LGBT também, somos pilares, são os meus pilares, bem embaixo, assim, o alicerce, né? E é uma barreira. Todo dia Nova Palmares, zumbi vive! Eu falo que eu carrego tantos estigmas que eu aprendi a me fortalecer com eles, né? Porque eu sou negro, sou gay, sou líder espiritual de uma religião de matriz africana e frequento uma religião de matriz africana há 18 anos. Então, mas o que a gente tem que ter, eu falo muito isso, no processo terapêutico, que eu também faço terapia há muito tempo, eu acho que fazer terapia é importante, né? Fazendo merchan aqui. Mas nesse processo todo, a gente tem que bancar. Eu acho que o preconceito hoje ele chega de uma forma diferenciada da minha pessoa, porque eu banco muito tudo que eu sou. Toda escolha gera uma responsabilidade, gera uma consequência, né? Então eu banco muito quem eu sou. Então eu visto as minhas roupas com muita tranquilidade, vou em qualquer lugar, mas é porque eu banco. E esse bancar é em vários sentidos. Eu entendi que eu precisava estudar, porque quando depois, não que isso seja um fator diferencial, porque um negro que estude é diferente do negro que não estude, não isso, mas isso te ajuda a ter recursos de enfrentamento. Foi isso que eu criei com essas situações todas que eu fui trazendo para a vida. Eu acho que por ser negro e LGBT, eu sou marginalizado 2 vezes mais, porque o negro ele é muito marginalizado. E ainda colocando ele como posição de LGBT, ele é muito mais. Sou discriminado 2 vezes por estar inserido, no caso, entre 2 grupos, entre aspas, que as pessoas, a maioria, não aceitam. Ainda mais por ter minha filha, onde eu chego, as pessoas que não me conhecem, que eu apresento como minha filha, as pessoas, tipo assim, não acreditam por eu ser gay, como um gay vai ter um filho biológico. Eu acho que até mesmo os estereótipos que entram para a mulher negra se agrava, porque eu, enquanto pansexual, muitas das vezes, por eu me relacionar com homens e com mulheres, eles me colocam no lugar de ela não tem vergonha, ela é safada, promíscua, e uma hipersexualização o tempo todo, que já acontece com as mulheres negras, a questão da hipersexualização, só que eu percebo que agrava muito. Acho que quando a gente está dentro dos nossos movimentos mesmo, né? Eu acho que é um lugar muito de afetividade quando você está, por exemplo, numa congada, quando você está, por exemplo, num pagode, que aí estão todos lá, né? É o nosso povo. Não que eu queira falar isso como uma forma de pensar que a gente tem que se segregar e se separar das pessoas. Isso aconteceu já há muito tempo. Mas quando você está junto com pessoas que são livres
dessas falas machistas ou dessas falas racistas. Esse é o lugar de maior afetividade, porque como a gente vê que o afeto é empatia pelo outro, é gostar do outro, então é o lugar que a gente vai retirar, que a gente vai encontrar uma tranquilidade para ser quem a gente é. O teatro foi, para mim, um lugar que me deu espaço, me abraçou bastante, Teatro Vianinha. A faculdade também, principalmente o NEAB Pontal, me acolheu. O Slam, que é um lugar que dá voz à comunidade, dá voz às pessoas. É um lugar que eu me senti muito acolhida, que foi no Slam do Amor, da cidade de Uberaba também. E os festivais de cultura preta que acontecem na cidade de Uberlândia, que para mim acontece não, é um lugar de grande afeto, de grande respeito e de grande empatia com os irmãos pretos. De afetividade negra, as que eu me recordo são locais familiares, claro, né? Toda minha família é negra. Muito dos cursos que tiveram na Fundação Zumbi, essas coisas, que eu participei, que eu tive a oportunidade de participar. Na questão LGBT, eu acredito que as boates LGBTs que tiveram na cidade, eu acho que foram fundamentais, são lugares que me recordo com muito amor e carinho, porque lá eu conheci pessoas de inúmeras formas, inúmeras maneiras, inúmeras formatações. Um dos espaços também que eu esqueci de citar é sobre o terreiro, que sou candomblessista e umbandista. E lá é um espaço também muito acolhedor. Eu sou filha do Anderson Português, do Ilha Setobi Oloribim, da cidade de Turtaba. E lá foi um espaço também que eu me senti em casa, acolhida e de grande respeito. O Congado, que foi através assim, do Congado que quando eu conheci o pessoal do Congado, na época até então eu era evangélico, que eu conheci eles, que eu consegui me libertar, que eu consegui sair do armário e mostrar para a sociedade quem que era eu de verdade. Que eu achei um pessoal que me abraçou, que falou, não, você não tem que ter vergonha de ser você. Então foi através do Congado. É um clube que existe lá em Uberlândia, que foi apresentado a mim por amigos. Eu me senti muito acolhido lá, porque geralmente a gente costuma andar na rua, em festas mesmo, e a gente não acha pessoas que são parecidas com a gente. De representatividade negra, que eu me sinto acolhida enquanto negra, é a Congada. Para mim, a Congada me abraça de uma forma inexplicável. Agora, enquanto LGBT, QI+, essas questões, a UFO é satisfatório muito para mim, porque tanto a UFO como eu estudei também no IF, o IF foi o primeiro lugar que eu me senti livre. E a UFO permanece essa liberdade. É o lugar da cidade que a minha sexualidade não importa para as pessoas, o que importa é o meu conteúdo. Sagacidade pra viver, lutar, cair, crescer. Sem arriar ou se render, tem que defender. Observar e absorver, com fé no amor, no bem. Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além. Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar. Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar. Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga. Se entrou na roda, vai ter que jogar. Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar. Entra na roda e ginga, ginga. Fé na sua mandinga, na roda e ginga. Se o assunto é meter dança, já larguei na pole. A cintura que destrava nesse desenrole. O corpo desenrolado não é rocambole. Seu plano já foi bolado, quero que rebole. A cintura mole, mole. Agora eu vou buscar ajuda lá na antropologia, né? A gente cria muito um tipo ideal e um tipo real, né? Eu acredito que não exista tipo ideal. Eu acredito que a gente precisa mesmo fazer trabalhos, né? A gente trabalhar socialmente para melhorar melhorar a mente, a forma de pensar das pessoas, porque
nós nos formamos e nós vamos sempre nos formar pelo altruísmo, que é o convívio com o outro. Não tem como a gente se formar de uma outra maneira. Então a gente precisa trabalhar a sociedade, acho que trabalhar nossas crianças, que já estão crescendo, porque nós crescemos, né? Enquanto criança, a gente já cresce com esses estigmas, a gente traz isso na nossa cultura. Então a gente precisa trabalhar a nossa sociedade, a gente precisa trabalhar a nossa cultura e nos trabalhar, a nossa autoestima, né? Nosso conhecimento. Porque aí sim a gente cria um mundo ideal interno, porque se o nosso mundo ideal, nosso mundo interno está bem, por mais que o caos esteja aqui fora, é quem está conseguindo, por exemplo, enfrentar momentos de dificuldade que a gente está passando agora, né? Um lugar que seja acolhedor, não que seja só acolher determinadas pessoas e outras pessoas serem excluídas. Para mim, um lugar ideal, eu acho que é o lugar da aceitação de nós enquanto LGBTs, enquanto negros, que nós podemos nos enxergar os outros, compartilhar culturas e projetos e arte e todo tipo de cultura que possa ser compartilhado. A pessoa se colocar no lugar do outro. Porque, tipo assim, um exemplo, naquela época que eu era reprimido, porque eu estava na igreja, eu pensava, quando eu orava, que eu ia falar com Deus, que eu fazia minhas orações, eu pedia tanto a Deus, eu falava, Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser desse jeito, eu não quero ir para o inferno. Mas aí depois eu passei a ver, eu coloquei ela no lugar das outras pessoas, empatia. Eu fui ver que eu não estava errado de ser quem eu era. Então acho que um lugar melhor seria um lugar onde tem umas pessoas que têm sentimento de empatia, de colocar no lugar do outro, porque ninguém escolhe sofrer preconceito, sofrer racismo. Um local onde desse voz para a comunidade LGBT, para os negros. Um local onde eles digam, vamos dizer assim, digam pra gente que nossa opinião importa, é válida, não que invalidem a gente. Um lugar que tivesse aberto ao diálogo sincero. Porque não basta eu virar e falar assim, eu quero ouvir vocês, mas eu realmente não querer escutar, aprender com aquilo. Então é um diálogo sincero, eu querer te ouvir, falar, olha, talvez nisso aqui eu não concordo, mas eu te respeito. Respeite o que eu sou, independente da minha sexualidade. Olha, moço, não mexe comigo não, pois eu não ando só. O olhar torto que você me lança reflete no espelho de Oxum e cega você. Não adianta me perseguir pelas esquinas e comércio, por onde eu passo e adentro, achando que vai me fazer sair de onde estou? Pois Exu é meu guardião e desses locais é ele, quem me protege das suas perseguições. A vida até pode me derrubar. Eu caio sim, rolo na lama, onde minha mãe me dá força e sabedoria para enfrentar as vidas e idas. Salu Bananã, minha mãe, que é meu guia, mais do que nunca nesse mundo conturbado. Você, macho escroto, não brinca com minha cara não, pois a moça que anda comigo não é de brincar não. Ela quer bem a quem me quer bem, mas se tu queres mal a mim, ela já é doutora em derrubar machista, fascista, racista, homofóbicos, xenofóbicos. Laroie Pombagira. Quando os caminhos se fecham, Pai Ogum abre eles para eu passar. Em tempo de tempestade, Oiá é meu acalanto. Se injustiça um dia eu for, Pai Xangô é meu protetor. Ele dá a César o que há de César. Pois nunca estou só. Meus ancestrais estão comigo. Pense bem antes de mexer comigo. Saudo meus ancestrais a todos os orixás, entidades espirituais. Meu ser interior saudo o seu ser inteiro. A todos aqui presentes. Axé para quem é de axé e para quem não é, muita paz e amor, meus irmãos. Esse projeto nasce da conjugação de outras ações que a gente já desenvolvia aqui no NEAB. E por conta do afastamento e do isolamento, nós tivemos que juntá-las e dar um novo formato. Então, esse é o formato que a gente pensou de forma coletiva, com a organização principal do Marcelo e do Luiz, pensando em como poderíamos falar de LGBT de uma forma que humanizasse esse diálogo. Ouvir pessoas LGBTQI+,
que estão na nossa sociedade, que trabalham com arte, com cultura, com educação, nos diversos espaços, e saber como eles constroem essa própria identidade a partir do que eles são dentro da família e na própria sociedade, é muito importante. Então isso, além de educador, nos forma, nos humaniza. Cada vez que a gente tem a oportunidade de nos aproximar dessas pessoas que durante a vida toda sofrem preconceito, marginalização, sofrem dores e guardam essas cicatrizes, mais nós vamos poder olhar para eles nesses diversos espaços, inclusive no espaço escolar, de forma diferenciada. A formação docente precisa se apoderar desse conhecimento, entender o que essas pessoas estão nos ensinando, para poder trabalhar com eles desde a primeira idade, tentando fortalecer a sua formação identitária, tentando tornar o espaço escolar menos agressivo e mais humanitário. E eu espero que esse trabalho possa contribuir para essa discussão. Que nós, professores, nós, educadores, todo o pessoal que trabalha com educação, possa olhar para esse documento, para essas atividades e entender a nossa responsabilidade nesse processo formativo. Todos venham a conhecer um pouco desse documentário. Obrigada.